Olá, amigos, que todos tenham um belo dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que vocês tenham uma semana de vitórias. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, segunda-feira, 17 de outubro, a lição 4, ela tem como título Do Poder da Sepultura. A lição de hoje ela está baseada no Salmo 49, onde aqui o salmista ele tem a plena certeza que haverá uma ressurreição no final, que está lá no Salmo 49, versículo 15. E este Salmo 49, na íntegra, ele é um alerta de um chamado global, de uma mensagem que se aplica a todas as pessoas sem distinção de classe, cor, costumes, sejam plebeus ou da classe social mais alta, que é mencionado no Salmo 49, versículo 2. E não envolve também um nível econômico alto, como os ricos e os pobres, né? Ou os pobres, né? Salmo 49, versículo 2. Porque podem ter ricos que não se encaixam nessa passagem, porém há pobres que podem estar vivendo o que o salmista falou, justamente que o salmista está falando neste Salmo 49. Não é difícil, né, de as pessoas se apegarem, né, às coisas desse mundo, né, aos bens, às riquezas, aos valores materiais desse mundo. Às vezes pode ser até a família, divertimentos, deixando que essas coisas, né, ocupem um lugar que é somente de Deus em seus corações. E isso deveria as pessoas deixarem de pensar isto. Que a vida assim, ela não se finda aqui, né, quando nós morremos, né? Porque a pessoa tem que pensar nisto, né? Porque ela tenta se envolver em tantas coisas materiais, achando que as coisas se findam aqui e se acabou a vida para ela, né? Sem se preocupar qual o propósito de Deus para a vida dela, para nossas vidas, e não agir como alguns tolos que existem nesse mundo, como quando eles obtêm assim uma falsa confiança nos seus próprios bens e até se gloriam das riquezas, né? Que o salmista fala no Salmo 49, versículo 6. E eles não aprendem que no final das contas, né, essas riquezas são deixadas para outras pessoas, né? E até familiares brigarem, as coisas ficam tudo para trás. E quando a vida se vai, quando nós morremos, né? Está lá em Salmo 49, versículo 10. Sendo até que alguns chegam a dor, né? Ou dar assim os seus próprios nomes, assim, as suas terras, os seus bens, como coisas que ele fosse se manter para a vida toda, né? Que está lá no Salmo 49, versículo 11. E eles talvez querem assim perpetuar todos esses bens para a eternidade e acham que vão manter tudo isto, né? Através do seu nome, e que incrivelmente eles vivem apenas para fazer o bem para eles mesmos, né, para si próprios, né, que está lá no Salmo 49, versículo 18, e até eles agem como suas casas, suas fazendas, suas indústrias, e a glória que acham ter, que isso durasse para sempre. E o salmista ele menciona isso, né, no Salmo 49, no versículos 11 e 17, eles sempre se achando que eles nunca irão morrer.
Essa mensagem de advertência do Salmo 49 é justamente para essas pessoas, que inclusive para aquelas que pensam estar longe da realidade, que morremos, né? E nós, e que eles saibam, né? Que todos nós prestaremos contas de tudo. E o que nós fazemos aqui, nós estaremos diante de um tribunal de Deus. O que devem aprender é nunca se esquecer que a sua honra, ela desaparece e elas perecem de uma hora para outra, assim como os animais também morrem, tudo isso morre. Está lá em Salmo 49, versículo 12, como as ovelhas, né, que estão destinadas à sepultura, que menciona o salmista. Longe de tudo, né, onde morrem, as pessoas não vêem nada, não ouvem, não têm sentimentos, não falam, porque o fôlego de vida voltou para Deus e elas não têm mais sentimentos algum. E assim eles estão ali, eles estão longe dessas gloriosas mansões, desses bens que elas estão, talvez carros, né? Que é mencionado aqui no Salmo 49, versículo 14, onde o seu corpo estará morto ali, em total decomposição, e ali acaba, né, o orgulho, a soberba, a inveja, e a morte servirá de pastor para ele, e as aparências se desfará na sua sepultura. Inteligente foi esse servo de Deus chamado Jó, que ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 21. No entanto, né, a certeza do salmista aqui, desse Salmo 49, é que nós devemos transbordar no nosso coração e encher no nosso coração de sabedoria, e que nada nesse mundo, todas as riquezas que nós temos, que nós possamos possuir e existir, elas não podem ser comparadas ao preço que foi pago para todos nós, né, na cruz do Calvário, pelo sofrimento de Jesus, para que todos pudessem se salvar, e que um dia ele, Jesus, voltará e ele ressuscitará todas as pessoas mortas, né? E que essa pessoa, ela não vai levar bem algum, ela vai deixar tudo para trás, onde as traças, né, a ferrugem vai corroer todas essas coisas, né? E nós temos que pensar que essa redenção de Jesus, ele pagou um preço muito caro, né? Está lá no Salmo 49, versículo 8, que custou a vida do único Filho de Deus, Jesus. Você já pensou nisto? Que esse preço que Jesus pagou pela sua vida, pela minha, para que nós pudéssemos ter um lugar não haja mais dor, e ele pagou o nosso pecado, e a partir daquele momento nós deixamos de ter a morte eterna, e Jesus fez o seu sacrifício na cruz para que todo aquele que nele crê, né, não perecesse, mas que tenha a vida eterna, que o próprio João falou no capítulo 3, versículo 16. E esse sim foi o inigualável preço pago por Deus, nos remir do poder da morte, que está lá no Salmo 49, versículo 15. Porque Deus nos amou primeiro, né, dando-se o Filho unigênito para que ele pudesse nos salvar. O que nós observamos nesse Salmo 49, que o alerta que o salmista dá são para dois grupos que a gente pode observar nesse salmo. De um lado estão os tolos, né, que eles perecem por amarem o mundo, embora tentem encontrar segurança em suas próprias posses, né, seus bens, mas se dão muito mal porque elas são realizações transitórias, né?
Enquanto do outro lado, que é mencionado nesse Salmo 49, são os sábios, né? As pessoas inteligentes que são comprometidas com Deus, que elas contemplam o futuro além da saga humana e da prisão da sepultura. Eles sabem que além da morte haverá a ressurreição de Jesus. E naquela manhã maravilhosa e gloriosa, que Deus dará recompensa a cada um conforme o que nós fizemos nesse mundo, ao aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. E está reservada para todos aqueles que amam a Deus, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 4. Com este pensamento, o salmista pode nos dizer para que nós possamos ter confiança no Criador. E olha o que ele diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele tomará para si. Está lá no Salmo 49, versículo 15. E vejam, este mesmo salmista, ele era do Antigo Testamento. Ele nunca teve um encontro ou soube de Jesus. E ele já estava planejando, ele já estava vendo a sua salvação posterior à vinda de Jesus, ou seja, na segunda vinda de Jesus, que iria ressuscitar ele, que se ele, por acaso ele fosse morto. Por isso que ele diz aqui, pois ele tomará para si, ou seja, Jesus tomará todas as pessoas que o amam e levarão para o céu. Mas isso o salmista não está dizendo que no momento de sua morte a sua alma voaria. Não. Porque isso não existe, né? Não tem como. Senão não tem sentido de Jesus vir morrer por mim e por você. Por isso que Jesus veio pagar o nosso pecado, nos livrar da morte eterna e dar este plano de salvação que é para nós todos sermos ressuscitados. Por acaso na segunda volta de Jesus nós estivermos mortos, ele ressuscitar e nos levar para as mansões celestiais. E aqui ele está falando que o salmista, né? Ele está falando que ele não permaneceria para sempre naquela sepultura, porque Jesus iria ressuscitá-lo na sua segunda vinda. Tinha certeza nesta ressurreição. Por isso que essa esperança, nós não podemos permitir que coisas perecíveis, que todas serão corroídas, elas ocupem o lugar de Deus eterno em nosso coração. E é por isso que Deus tem falado nos corações das pessoas, em geral, todas as pessoas, porque o interesse de Deus é salvar a todas as pessoas. E por isso que ele fala através do Espírito Santo em cada coração, que as pessoas possam aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Que ele quer dar o entendimento, sabedoria para você saber o que é a morte, o que é a ressurreição. E com isto, ao aceitar a Jesus como Salvador, ele quer dar esse presente que chama-se salvação. E com isto, ele quer te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar de paz, de harmonia, onde não haja mais dor, não haja sofrimento. E mesmo que você venha a morrer, falecer nesse período, antes de Jesus voltar, na sua segunda vinda, naquela manhã radiosa, ele irá ressuscitar todos aqueles que estiverem mortos em Cristo, seus entes queridos, aqueles que aceitaram Jesus. E sabe por que Deus fala isto? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.